Shalom, graça e paz, profeta, tudo bom? Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Mais uma segunda-feira aí, né? Qual Deus nos concedeu. Queria compartilhar com você uma palavra abençoada. Se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. Uma palavra simples, mas que talvez vai fazer você voltar a viver os sonhos, os projetos de Deus na sua vida, amém? Porque aprenda uma coisa, o vaso quando quebra na mão do olheiro, ele não é jogado fora, ele não é destacado, ele volta a ser um vaso. Então se você se quebrou, a casa do olheiro vai refazer e você vai voltar a ser um vaso. E ele vai te encher de novo, amém? Jeremias capítulo 18, primeiro vai dizer assim: a palavra que veio a Jeremias do Senhor dizendo: levanta, desce à casa do olheiro e ali te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ali ele fazia uma obra sob a roda, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, e ele fez dele outro vaso, como pareceu bem fazer o olheiro. Amém? Graça e paz para você que compartilha aí esse vídeo, dá um like. E é uma palavra que vai vir ao seu coração. E para você também quiser entender o que essa palavra vai dizer, você pode ir em João 15,16, vai dizer assim: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedires ao Pai, ele vos concederá. Então João 15,16 já vem falando que não foi vós que me escolheste, ele nos escolheu. Irmão, a ciência vai dizer que existe 200 tipos de barro no planeta, mas só 8 serve para fazer um vaso. É interessante que só aí você já foi escolhido para ser um vaso. Então não foi por acaso que ele te escolheu para ser um vaso. Talvez você está pensando que para você não tem mais jeito, porque em meio à caminhada você se quebrou. Mas entenda uma coisa, na mão do olheiro o vaso quando se quebra, ele volta a fazer um vaso novo. Jeremias era um profeta. Jeremias, o que significa profeta? Prevê o futuro. Jeremias tinha uma dura missão, a qual Deus deu para ele. Ele tinha que ir contra a idolatria daquele povo que estava virando as costas para Deus e idolatrando outros ídolos. E ele estava falando para ele se arrepender. E Jeremias era criticado. Ele não era entendido porque ele profetizava para aquele povo, se eles não se arrependessem, eles iriam como cativo. Deus deixaria eles ir cativo para outra nação. Mas aquele povo tinha uma certeza que não aconteceria isso com eles, porque o templo estava em Jerusalém. Mas eles não entenderam que o templo não significaria nada se não tivesse a presença de Deus. E eles estavam dando as costas para Deus, adorando outros deuses, ídolos. E Jeremias começa a trazer aquela palavra e ele é jogado na cadeia, jogado no poço. Ele é chamado de falso profeta. Tanto que Jeremias ele começa a se lamentar com Deus. Ele acha, por que se a sua palavra eles não escutam, não ouvem? E Jeremias começa a chorar pelo aquele povo. Mas ele sempre está dando aquela palavra, se arrependa. E o povo não queria. E Jeremias fica nesse dilema. Então Deus vai pegar Jeremias e vai levar ele na casa do olheiro. E ele, quando ele chega na casa do olheiro, ele vê o olheiro preparando o vaso. E tem um certo momento que o vaso se quebra na mão do olheiro. E Deus vai perguntar a Jeremias: não posso eu fazer assim como fez esse olheiro na casa de Israel?
refazeres de novo. Então Jeremias entende que ainda há jeito para aquele povo se ele se arrepender. Existem alguns processos para o barro virar um vaso. Até ele virar um vaso, existe algum processo na casa do olheiro. O barro, quando chega na casa do olheiro, ele não presta para ser feito logo assim que chega para virar um barro. Ele passa por alguns processos. Ele vai pegar aquele barro e vai colocar num tanque. E naquele tanque ele vai encher de água e vai deixar ali alguns dias. E sabe o que significa água? O Espírito Santo. Quando eu e você viemos do mundo sujo, como aquele barro pisado, sujo, cheio de sujeira, duro, quem nos amoleceu, quem nos mudou, quem nos limpou foi a água, que é o Espírito Santo. Então o olheiro vai botar ali naquele tanque por alguns dias. E quando ele tira dali, quando está mole o barro, ele vai pegar aquele barro e vai amassar o barro. Ele amassa. Você também está passando pelo processo de ser amassado. E depois que ele amassa aquele barro, ele pega aquele barro amassado e ele bota num canto para dar liga. E ele bota uma lona e deixa ali por alguns tempos, até dar liga. Até dar o barro pegar aquela liga. Interessante que depois, quando ele pega aquele barro, Deus não quer só um barro, um vaso bonito, não. Ele quer um vaso com estrutura. E ele vai botar algumas misturas, vai botar um pouco de cerâmica e areia, para que aquele barro não fique só bonito, mas tenha liga, mas que tenha resistência. E depois disso tem outro processo. Aí ele vai pegar o barro e vai colocar na roda do olheiro e vai começar a moldar o vaso. E interessante que o vaso ele é moldado de dentro para fora. Deus ele conhece tanto nosso eu que ele molda de dentro para fora. E quando aquele vaso está moldado ali na mão do olheiro, porque o olheiro molda como ele quer, e ele conhece cada vaso que ele molda, ele vai para a fornalha, para o fogo. Você é vaso, tem que passar no fogo. E na fornalha ali, o vaso vai adquirir uma cor vermelha. Sabe o que significa o vermelho? O sangue do Cordeiro, que foi derramado por mim e por você. A salvação dos nossos pecados. Porque hoje eu e você temos o livre-arbítrio. Temos a salvação eterna. E aquele vaso vai sair dali vermelho. E antes desse processo, que eu esqueci, antes de ir para a fornalha, ele vai botar esse vaso para secar num lugar chamado deserto. Porque o vaso ainda, antes de ir para o forno, tem que passar pelo deserto. Às vezes você acha que está no deserto, mas você não é vaso, você é vaso. Mas é só um dos processos para você chegar a ser um vaso. E aquele vaso vai na fornalha, ali ele pega aquela cor vermelha, que é o sangue do Cordeiro. E quando ele sai dali, ele vai passar por outro teste. O vaso tem que apanhar. Ele vai bater no vaso, o olheiro. E aquele vaso, quando ele bate naquele vaso, aquele vaso tem que cantar. Ele tem que fazer um barulho. Se ele não fizer um barulho, ele quebra, porque ele não está pronto. Então entenda, às vezes até quando você está apanhando, você tem que cantar para mostrar que você é um vaso. E depois desse processo todo, entenda, você vai estar pronto para Deus te encher. Talvez você está pensando, eu me quebrei à beira do caminho, na caminhada, e para mim não tem mais jeito. Ei, na mão do olheiro você tem jeito. Ele não te destaca, ele não te joga fora como o mundo. Ele quer te fazer um vaso novo. Ele vai te quebrar, vai jogar de novo você naquele tanque. E o Espírito Santo vai te moldar de novo. Às vezes nós só precisamos reconhecer que nós estamos quebrados e pedir: Senhor, faça-me um vaso novo, porque o olheiro está pronto para refazer o vaso.
Na mão dele o barro nem o vaso se perde. Fico com essa palavra, você que talvez se quebrou e tá achando que para você não tem mais jeito, saiba que na mão do olheiro tem jeito sim. Shalom, graça e paz, até o próximo vídeo.